O que o King basicamente tenta fazer a partir de 61 é de dizer que o movimento dos sit-ins, que talvez alguns já tenham ouvido falar, que foi um movimento que começou com estudantes universitários que iam para lojas que tinham segregadas, restaurantes, etc., e sentavam nesses restaurantes, pediam para ser servidos, e quando eles eram informados de que eles só iam ser servidos se eles fossem para a parte reservada para os negros, eles recusavam de ir embora, a polícia era chamada, e aí começava, né, o gesto de desobediência civil. O King se inspira nisso, e aí entre 61 e 63 ele começa a escrever sobre desobediência civil o tempo inteiro. A primeira campanha dele não dá certo, mas ele começa cada vez mais a dizer que existe uma diferença fundamental. Eu acho que é isso que talvez seja a grande contribuição dele, entre o que ele faz e o que os segregacionistas fazem. E por quê? Porque um dos grandes argumentos dos liberais e conservadores era dizer que não existe diferença, em termos teóricos, entre o fato dos segregacionistas estarem desobedecendo à lei, quando, por exemplo, em 54 a Corte Suprema disse: vocês agora têm que colocar crianças negras e brancas para estudarem juntas porque a segregação escolar é inconstitucional. E eles não aceitavam essa decisão. Brown v. Board of Education, alguns já devem ter ouvido falar. Eles não aceitavam essa decisão, e o King desobedecia uma lei segregacionista, independentemente do fato de que, às vezes, essa lei estava sendo avaliada pela Corte Suprema, e estava fazendo, segundo esses liberais e conservadores, a mesma coisa, desobedecendo a lei. Ou seja, não existe diferença entre um segregacionista desobedecendo a lei e o King desobedecendo a lei. E, como eu disse para você, a maior parte dos ativistas do movimento concordavam com esses conservadores. E, basicamente, o King oferece uma teoria, a partir de 61, com 3 princípios, que é o princípio da não violência, ele desobedece a lei, mas sempre de maneira não violenta, que é o princípio da abertura, que é uma má tradução do inglês, mas significa publicidade. Eu nunca faço as coisas escondido, diferentemente dos ativistas segregacionistas, que não são, na verdade, ativistas. E o terceiro critério é aceitar a punição pelos seus atos. Então, ele diz que esses 3 critérios são os critérios que diferenciam a desobediência civil do movimento pelos direitos civis da desobediência incivil dos segregacionistas. Com a carta que ele escreve na prisão em Birmingham, em 63, é a primeira vez que ele justifica, e realmente em termos filosóficos, né? Dá para nós vermos, por exemplo, as cartas que ele estava trocando já há alguns anos, inclusive com estudantes de filosofia que disseram: você vai encontrar em Tomás de Aquino, por exemplo, princípios do direito de resistência, né, para justificar o que você está fazendo. Ele dá forma a esse discurso. Um discurso que tenta mostrar que a desobediência civil não só é aceitável, como compatível com a Constituição, como uma forma de proteger um sistema constitucional num país em que o Sul não está respeitando os critérios constitucionais, né? O que é interessante no King é que, a partir de 64 e 65, existe uma mudança radical, que eu acho que as pessoas não percebem se você não seguir a história americana. Que em 64 vem a primeira grande vitória do movimento, que é o chamado Civil Rights Act. Basicamente, a partir de 64, a segregação se torna ilegal. E em 65, depois de muita luta, talvez vocês já tenham assistido o filme Selma, se não assistiram, é um filme que mostra esse processo. Em 65 vem uma nova grande vitória, que foi destruída recentemente pela Corte Suprema, mas que é o Voting Rights Act, que garante às minorias raciais nos Estados Unidos não só um direito de votar, mas que o Estado tem que proteger o direito dessas minorias de votar, principalmente em cidades e estados em que enfim, os funcionários públicos não permitiam, né, que essas pessoas nem se inscrevessem para votar. Quando essas 2 grandes vitórias, a maior parte dos ativistas que apoiavam a desobediência civil abandonam o barco. Eles dizem: acabou, porque agora a gente já conseguiu ser tratado como cidadãos de primeira classe, como os brancos nos Estados Unidos, então não existe razão para desobedecer à lei. O que a gente tem que fazer é
tentar ser eleito, escolher os melhores representantes possível e, na medida também do possível, tentar também garantir que a mudança radical que a gente busque aconteça dentro das instituições políticas, não fora, nas ruas. King continua. E aí ele começa numa briga, principalmente com a Associação Nacional de Advogados americana, em que ele faz um discurso em que ele diz que agora a época da desobediência civil começou. Em mais um grande lance genial, ele basicamente diz que até aquele momento o movimento dos direitos civis nunca desobedeceu à lei, porque todas as leis em questão foram declaradas inconstitucionais, portanto, eles não desobedeceram a lei nenhuma, e que agora a desobediência civil ia começar, porque a desobediência civil, na verdade, é contra os 3 grandes pecados que fundaram os Estados Unidos, né? O racismo, a pobreza, às vezes ele diz capitalismo, e o imperialismo. Progressivamente, entre 65 e 68, ele começa a atacar essas instituições. O capitalismo americano, o racismo que continua mesmo após a abolição técnica, né, das leis segregacionistas e a guerra do Vietnã. E ele é assassinado em 68, nesse momento que a gente está vendo progressivamente ele se radicalizar e no momento em que ele está organizando a marcha contra a pobreza, em que ele cada vez mais está falando com toda clareza de que o capitalismo é um pecado fundador do sistema americano. E aí, quando ele é assassinado, em 68, quando ele vai para Memphis para participar de uma manifestação dos trabalhadores de limpeza da cidade. Então, acho que a originalidade do King, em alguma medida, é não só de mostrar essa compatibilidade da desobediência civil com a Constituição, mas também o que eu acho que é interessante, que muitas pessoas não percebem, é que ele está fazendo isso sempre tendo em vista os países que estão se tornando independentes na África. Então, muito da gramática que ele usa nos discursos entre a década de 50 e o início da década de 60 é porque ele está vendo não só a independência de Gana, mas, não sei se vocês já ouviram falar, no ano da África, né, 1960, quando mais do que, não lembro agora exatamente, acho que mais do que 17 países se tornam independentes ao mesmo tempo, principalmente do Império Francês, em que existe um momento em que as pessoas estão pensando, a gente vai se tornar independente também, e principalmente para o King, que foi graças à desobediência civil que Gana e outros países se tornaram independentes. Então, acho que o perigo, e é aí que a gente começa a ver essa briga de narrativas, sobre a qual eu falei no início. Você tem uma tradição como a tradição do John Rawls, que fala que o King oferece uma boa teoria da desobediência civil, porque ele mostra a importância de você aceitar a punição pelos seus atos, de respeitar os critérios que a Constituição estabelece, etc., etc., agir de maneira não violenta, nunca agir de maneira clandestina. Enquanto para outros teóricos na mesma época e até hoje, o que interessa é que o King estava tentando pela primeira vez dizer como um sistema constitucional pode, digamos, proteger ou garantir determinados ideais anticoloniais que ele tinha visto nas independências na África. Ele pensa que a desobediência civil é uma das maneiras como a revolução pode acontecer nos Estados Unidos nessa época. Para muitos, com certeza, é inocente. Mas a ideia principal é que a desobediência civil, para ele, faria com que esse elan anticolonial da África tomasse forma nos Estados Unidos na forma da luta contra a segregação racial. E muitas vezes isso se manifesta numa gramática, numa semântica, que pressupõe que a gente está falando de um movimento de colonização no interior dos Estados Unidos contra os pretos, e que a desobediência civil é uma maneira de descolonizar os Estados Unidos dentro dele próprio. E eu não estou usando, nesse sentido, uma semântica que vem dos debates recentes sobre descolonização, colonização. Estou falando do próprio vocabulário que os ativistas na época usavam para tratar os Estados Unidos e os negros nos Estados Unidos, ou pretos, como uma colônia que precisava ser descolonizada finalmente através da luta contra a segregação.